Você se doa por inteiro. Oferece sua honestidade como um tesouro, sua atenção como um presente inestimável, sua dedicação como um voto sagrado. E qual é a recompensa por tamanha virtude? A indiferença gélida, o exílio na desoladora zona de amizade, aquele eco torturante em sua mente, a sensação frustrante e corrosiva de que há uma falha intrínseca em sua constituição, de que você está jogando um jogo cósmico cujas regras, por algum motivo, foram sonegadas a você. Essa voz, esse sussurro, persistente em sua psique que planta a semente venenosa da dúvida. Talvez, apenas talvez, você simplesmente não seja bom o suficiente. Agora pare, respire. E se eu te dissesse que a sua bondade, a forma como você a entrega ao mundo, não é apenas ineficaz, mas é a causa exata, a arquiteta precisa de cada um dos seus fracassos, que a regra social universalmente aceita de ser um bom homem, para conquistar o afeto é a maior, mais perniciosa e mais difundida mentira que já te contaram sobre a complexa e primal dança da atração? Neste vídeo, não vou lhe dar dicas ou truques. Vou lhe entregar a chave mestra, a cifra que une a sabedoria de titãs do pensamento como os estoicos, à crueza da psicologia profunda. Com ela, você deixará de ser o provedor inocente, o mártir da validação alheia, para se metamorfosear no decifrador da psique, um homem cujo poder magnético não brota do esforço de agradar, mas da calma e inabalável profundidade de sua compreensão. Sua primeira missão na jornada, para retomar o seu poder inato, começa agora. Não amanhã, não em 1 hora, imediatamente. Eu chamo este exercício de o jejum de validação de 24 horas. Encare-o como sua primeira e mais potente dose de liberdade pura. As regras são de uma simplicidade espartana, mas seu impacto é sísmico. Pelas próximas 24 horas, sua atenção, antes um recurso distribuído a esmo, se torna uma moeda rara, um ativo de valor incalculável. Você não a oferece de graça a ninguém. Regra número 1. Você se torna o silêncio. Você não inicia conversas. Nenhuma. Nenhum oi, nenhum meme, nenhuma reação a um story. Deixe o vácuo da sua ausência trabalhar por você. O silêncio é a tela sobre a qual a imaginação dela irá pintar. Deixe-a se perguntar. Regra número 2. Você se torna o mestre do seu tempo. Quando a mensagem dela chegar, e ela chegará, você vai ver a notificação, vai respirar fundo, talvez até sorrir, e vai continuar a tarefa que estava executando. A urgência dela, a ansiedade dela, pertence a ela. Não é, e nunca foi, sua. Regra número 3. Você se torna um cofre de aprovação. Sua validação, antes derramada como água, agora está trancada. Sem curtidas reativas e desesperadas, sem elogios fáceis e previsíveis. Sua aprovação a partir deste momento tornou-se um item de luxo. Algo a ser conquistado, merecido. Apenas observe. Testemunhe o que acontece quando você cria este vácuo de presença. O desconforto agudo que você sentirá nas primeiras horas não é um sinal de erro. É o seu vício. Invalidação, cultivado por anos, finalmente se quebrando. São os tremores da abstinência de uma droga emocional. E nesse desconforto, nessa agonia temporária, seu verdadeiro poder está renascendo das cinzas da sua necessidade. O que você está fazendo não é um jogo infantil de quem se importa menos. É um exercício prático e profundo de estoicismo aplicado. Filósofos como Epiteto e Sêneca nos ensinaram a dicotomia do controle, a sabedoria de focar nossa energia, nossa alma, apenas e exclusivamente naquilo que podemos controlar, nossas ações, nossos pensamentos, nossos julgamentos, e aceitar com uma serenidade quase divina aquilo que não podemos, a opinião, a validação e as reações dos outros. Seu inimigo interno, a necessidade de agradar, essa força traiçoeira, te força a colocar toda a sua paz de espírito, toda a sua felicidade, na cesta do incontrolável. Você se torna, por definição, um escravo emocional. Esse jejum é o seu primeiro e mais importante ato de rebelião. O estoicismo nos oferece o antídoto para essa doença da alma.
A apatia. Não confunda com a apatia moderna, que é a ausência de sentimento. A apatia estoica é um estado de equanimidade, de tranquilidade da alma, uma cidadela interior imune às paixões perturbadoras como o medo paralisante da rejeição ou a ânsia desesperada por aprovação. Ao praticar o desapego cirúrgico da validação dela, você não está se tornando frio ou distante. Está cultivando a apatia, a paz inabalável que se torna sua maior fonte de força e, paradoxalmente, o mais potente dos afrodisíacos. E a psicologia evolutiva nos mostra, em termos brutais e pragmáticos, por que isso funciona. Por centenas de milhares de anos, a mente humana foi programada para valorizar o que é escasso, o que é um desafio, o que exige esforço. Um recurso que está sempre disponível, sempre ali, pronto e ansioso, é, por definição, de baixo valor. Um outro conceito crucial, gravado em nosso DNA primal, é a pré-seleção. O instinto feminino é calibrado para ser atraído por homens que já são desejados por outras. Ao agir de forma não necessitada, ao criar essa escassez de atenção, você subcomunica uma verdade poderosa. Eu tenho outras opções. Meu tempo é disputado. Minha vida é plena sem você. Seu comportamento se torna um sinal silencioso e irrefutável de pré-seleção, e a mente primitiva dela, a parte do cérebro que realmente toma as decisões de atração, reage a esse sinal de alto valor. Ao tornar sua atenção escassa, você não está sendo cruel. Você está pela primeira vez na sua vida falando a linguagem primal e universal da atração. Você está comunicando valor em vez de pedi-lo. Agora que você provou a liberdade, vamos construir sua fortaleza, ferramenta por ferramenta, pilar por pilar. O primeiro pilar da sua fortaleza. A atenção é uma moeda, e você é o banco central. Você deve se tornar o mestre absoluto da sua economia interna, governada pelo princípio férreo da escassez. O jejum de 24 horas foi o seu treinamento básico. Agora vamos para a maestria. O conceito fundamental que você precisa dominar aqui é o do frame, ou enquadramento. Pense no frame como a realidade subjetiva, o contexto implícito, a lente através da qual qualquer interação é vista. Em toda interação social, existem frames em conflito, e um deles, inevitavelmente, se tornará o dominante. O provedor inocente, por padrão, por hábito, sempre se submete e opera dentro do frame da mulher. Se ela está de bom humor, ele se sente aliviado e feliz. Se ela está fria ou distante, ele se torna ansioso e se esforça histericamente para consertar o humor dela, para agradá-la e restaurar o fluxo de validação. O termostato emocional dele é controlado por ela. O frame dela dita a realidade dele. O decifrador da psique, por outro lado, estabelece e mantém o seu próprio frame com uma calma inabalável, quase transcendental. O frame dele, a realidade na qual ele opera, é: eu sou um homem de alto valor, com uma missão e um propósito que me definem. Estou calmo, no controle absoluto do meu estado emocional, e estou aqui para interagir com você e determinar, no meu tempo, se você é uma adição positiva e enriquecedora à minha vida, que já é completa e gratificante. Ele jamais diz isso. Seria arrogante, desnecessário e contraproducente. Ele demonstra isso em cada ação, em cada palavra, em cada silêncio calculado. Vamos dissecar um cenário prático em detalhes microscópicos para que não reste dúvida. Ela te manda uma mensagem longa e carregada de drama sobre um problema trivial no trabalho dela, culpando colegas e se vitimizando. O provedor inocente operando no frame dela vê isso como sua grande chance de ser o herói. Ele mergulha de cabeça no drama. Ele se torna seu terapeuta não solicitado, seu conselheiro, seu salvador. Ele digita parágrafos de conselhos, valida a vitimização dela. Nossa, que absurdo fizeram com você. Eles não te merecem. E gasta sua preciosa energia mental e emocional tentando consertar o problema dela. Ele acredita que está sendo solidário, mas na verdade está comunicando em alto e bom som. Eu não tenho nada mais importante para fazer do que me envolver no seu drama.
Sua aprovação, obtida através da minha utilidade, é a minha prioridade máxima. Ele falha. E falha miseravelmente, sendo rebaixado à categoria de amigo confidente. O decifrador da psique, mantendo seu próprio frame de calma e propósito, lê a mesma mensagem. Ele identifica a tentativa, muitas vezes, inconsciente, de sugá-lo para o caos emocional dela. Ele não responde imediatamente. Ele continua focado em sua tarefa principal, seja ela qual for. Horas depois, quando ele faz uma pausa em sua missão, ele responde. Mas ele não responde ao drama. Ele responde à pessoa por trás dele. Sua mensagem é curta, calma e devastadoramente poderosa. Parece que você teve um dia intenso. Confio na sua capacidade de lidar com isso e colocar as coisas no lugar. Falamos mais tarde com calma. Vamos analisar a genialidade dessa resposta. Primeiro, ele valida o sentimento dela sem se envolver no conteúdo do drama. Parece que você teve um dia intenso. É empatia sem imersão. Segundo, ele expressa confiança inabalável na competência e força dela. Confio na sua capacidade de lidar com isso. O que é um elogio muito mais poderoso e atraente do que a pena. Ele a vê como uma igual, não como uma vítima frágil. Terceiro, ele mantém o controle total do tempo e do ritmo da interação. Falamos mais tarde com calma. Ele não entrou no frame caótico dela. Ele sutilmente a convidou para o frame dele. Um frame de calma, força e liderança. Isso nos leva à dinâmica avançada do push-pull. O empurra e puxa, uma forma magistral de controle de frame. O provedor inocente só sabe puxar. Ele elogia constantemente, concorda com tudo, busca incessantemente a proximidade física e emocional. Isso cria uma pressão unidirecional, uma força que sufoca, repele e destrói a atração. O decifrador da psique é um mestre do ritmo. Ele cria uma dança magnética. Ele a elogia sinceramente por sua inteligência ou por uma qualidade única. Puxa, e logo em seguida a desafia com uma pergunta que a faz pensar ou com uma opinião discordante e bem-humorada. Empurra. Ele demonstra grande interesse e presença durante um encontro. Puxa, mas é ele quem elegantemente o encerra primeiro, em um ponto alto, deixando-a querendo mais. Empurra. Essa dinâmica de alternar entre calor e distanciamento, entre validação e desafio, entre proximidade e espaço, cria tensão, mistério e um desejo profundo de resolver esse enigma que ele representa. Ele a impede de ser previsível e a torna infinitamente mais cativante e memorável. O segundo pilar da sua fortaleza. Torne-se o enigma através do poder de uma missão inabalável. Já falamos sobre ter um propósito, mas precisamos aprofundar essa ideia, distingui-la de um simples hobby ou de uma carreira. Um hobby é algo que você faz para se distrair da vida. Uma missão é a própria vida. Uma missão tem um impacto que transcende o seu próprio prazer. É a sua marca no mundo, o seu legado em construção, a sua obsessão produtiva. É a sua resposta à pergunta mais importante que um homem pode se fazer. Se o dinheiro não fosse um problema, se todas as minhas necessidades básicas estivessem supridas, que problema no mundo eu escolheria resolver? Um homem que vive sua missão opera em um plano diferente de existência. Ele emana uma energia que é palpável. E é aqui que precisamos abordar uma nuance crítica e frequentemente mal compreendida. A vulnerabilidade. Ser um enigma, ter uma missão, não significa ser um robô emocional, uma fortaleza impenetrável. Significa não usar a sua vulnerabilidade como uma moeda de troca para obter pena, conforto ou validação. O provedor inocente lidera com a vulnerabilidade. Ele despeja suas inseguranças e medos sobre ela no primeiro encontro, esperando que ela assuma o papel de mãe e o conforte. Ele transforma a atração em terapia. O decifrador da psique, por outro lado, pratica o que chamamos de vulnerabilidade estratégica, ou vulnerabilidade de um homem forte. Ele só revela uma faceta mais vulnerável de si mesmo depois de ter estabelecido de forma incontestável um pilar de força, respeito
autoconfiança e admiração. E quando ele o faz, não é um pedido de ajuda, mas um convite raro e precioso para uma conexão mais profunda. Ele não diz no segundo encontro: estou com medo de falhar na minha carreira. Isso é fraqueza, e transfere o peso para ela. Meses depois, em um momento de intimidade e confiança mútua, ele pode dizer: liderar esta equipe e ser responsável pelo sustento de tantas famílias, às vezes é uma jornada solitária. Percebe a diferença abissal? A primeira declaração é um pedido de pena. A segunda é a revelação da alma de um líder. E é imensamente atraente porque é autêntica e vem de uma posição de força, não de necessidade. Vamos usar uma alegoria poderosa da mitologia para cravar este conceito em sua mente. Pense em Odisseu, o herói grego. Ele era um rei, um guerreiro, um estrategista, um líder de homens. Sua missão, seu propósito inabalável, era retornar à sua casa, ao seu reino em Ítaca. Em sua longa e árdua jornada, ele naufraga na ilha da deusa Calipso, uma criatura de beleza e poder divinos. Ela se apaixona por ele e lhe oferece a maior das tentações: a imortalidade, uma vida eterna de prazeres, comida, bebida e amor, livre de dor, envelhecimento e morte. O provedor, inocente, cuja missão é apenas encontrar a felicidade em uma mulher, teria aceitado em um piscar de olhos. Seria o auge de seus sonhos. Mas Odisseu, um homem definido por sua missão, recusa a imortalidade oferecida por uma deusa. Por quê? Porque seu propósito, retornar ao seu reino, ao seu dever, ao seu legado, era mais importante do que o maior dos prazeres imagináveis. Ele era definido por sua jornada, não pela busca de um destino confortável. Você precisa ser Odisseu em sua própria vida. Qual é a sua Ítaca? Qual é a missão pela qual você estaria disposto a recusar a imortalidade? Quando você tiver essa resposta, a validação de qualquer mulher se tornará uma agradável brisa de verão, mas nunca o vento que dita o rumo do seu navio. O terceiro pilar, e talvez o mais técnico, torne-se o mestre da calma, construindo sua blindagem estoica contra o drama e os testes. Esteja preparado, porque os testes virão. Eles são uma parte inevitável e natural da interação feminina. Não são, na maioria das vezes, atos de maldade consciente. São um mecanismo de seleção, um software instintivo que roda em segundo plano para verificar a força emocional e a congruência de um homem. Ela está, inconscientemente, fazendo uma pergunta fundamental: este homem é uma rocha sobre a qual posso construir um ninho? Ou é areia movediça que vai me sugar para o seu próprio caos e insegurança? Vamos categorizar esses testes, os chamados shit tests, para que você possa identificá-los como um general. Identifica as táticas do inimigo e neutralizá-los com a calma de um mestre. Existem 3 tipos principais. Primeiro, os testes de conformidade. Exemplos: você me paga uma bebida? Você pode me levar em tal lugar? Segura minha bolsa? Ela está testando se você é um provedor submisso, um capacho que fará tudo o que ela pedir em troca de um pingo de aprovação. Segundo, os testes de dominância. Exemplos: meu ex era mais alto que você. Essa camisa não combina muito com você. Você é sempre tão sério? Ela está atacando diretamente o seu frame, a sua autoconfiança, para ver se ele quebra, se você se torna defensivo ou reativo. Terceiro, e mais sutil, os testes de congruência. Exemplo: você é sempre tão confiante assim? Ou ela contar uma história sobre um ex-grudento para ver sua reação. Ela está verificando se sua persona é autêntica ou apenas uma máscara frágil que se quebrará sob a menor pressão. A resposta para todos esses testes não é uma lista de frases prontas para memorizar. É uma mentalidade, uma postura interna que eu chamo de maestria divertida. Pense na imagem de um leão adulto, o rei da selva, sendo provocado por um filhote brincalhão que morde sua cauda. O leão não fica bravo. Ele não se sente ameaçado. Ele não ruge em fúria. Na maioria das vezes ele mal reage, talvez com um olhar de tédio divertido, uma leve contração de um músculo.
Ele observa a tentativa fútil de provocação com uma calma divertida, quase paternal. Essa é a sua nova postura mental. Você vê o teste chegando e, em vez de sentir seu sangue ferver com reatividade, você sente uma calma divertida, um distanciamento. Vamos aplicar a maestria divertida na prática. No teste de conformidade, você me paga uma bebida? O provedor corre para o bar ansioso para agradar. O decifrador, com um sorriso leve e contato visual firme, responde: claro, na próxima rodada. A primeira é sua, quero ver se você tem bom gosto. Ele inverte a dinâmica com humor, transforma o teste em uma brincadeira e ainda a qualifica. No teste de dominância, meu ex era mais alto que você. O provedor fica defensivo, começa a listar suas próprias qualidades ou a atacar o ex. O decifrador responde com um bocejo simulado. Interessante. Ele deve sentir muito a sua falta, então. Ele não se engaja na comparação ridícula. Ele a desarma com indiferença divertida e um toque de arrogância bem-humorada. Para cultivar essa calma de leão, você precisa praticar a mindfulness estoica no calor do momento. Quando sentir aquela onda de reatividade emocional subindo em seu peito, o coração acelerando, o rosto esquentando, ancore-se imediatamente no presente. Sinta o chão sob a sola dos seus sapatos. Ouça os sons distintos e separados ao seu redor. E o mais importante, respire. Crie um espaço de 3 segundos entre o estímulo, o teste dela, e a sua resposta. Nesse espaço sagrado de silêncio reside todo o seu poder. É a diferença fundamental entre a reação instintiva de um animal e a resposta deliberada de um rei. O quarto pilar, e talvez o mais poderoso porque requer a maior coragem. Entenda a rejeição como poder e domine a arte de se afastar primeiro. Nossa sociedade te ensinou a temer a rejeição como se fosse a morte. Ela é pintada como um veredito final sobre o seu valor como homem. Isso é uma mentira paralisante. O estoicismo nos ensina a ver a rejeição exatamente como ela é. Uma simples informação externa, um evento neutro que não tem absolutamente nenhum poder sobre o seu valor intrínseco, a menos que você e somente você dê esse poder a ele. O medo da rejeição é o sintoma de uma doença muito mais profunda e perigosa. A mentalidade de escassez. É a crença subconsciente, muitas vezes não verbalizada, de que ela é a única, que se esta oportunidade for perdida, não haverá outra. Essa crença te torna fraco, necessitado, grudento e, o pior de tudo, disposto a negociar o inegociável, seus padrões, seu respeito e sua dignidade. O antídoto, a cura para essa doença, é cultivar ativa e deliberadamente uma mentalidade de abundância. A verdade matemática e lógica é que o planeta tem bilhões de pessoas. Existem, literalmente, milhares e milhares de mulheres incríveis por aí com as quais você seria profundamente compatível. A abundância não significa ser um mulherengo ou desrespeitoso. Significa ter uma profunda e inabalável certeza interna de que seu valor não depende da aprovação ou da presença de uma única pessoa. Com a mentalidade de abundância, a rejeição é completamente transformada. Ela deixa de ser uma ferida narcísica no seu ego e se torna um filtro de compatibilidade altamente eficiente. Se ela te rejeita, ela não está emitindo um veredito sobre o seu valor. Ela está simplesmente revelando uma incompatibilidade entre os valores de vocês, ou entre o momento de vida de vocês. E ao fazer isso, ela está te fazendo um imenso favor. Ela está te impedindo de desperdiçar seu bem mais precioso, seu tempo e sua energia emocional, em um investimento sem retorno. Você deveria ser genuinamente grato pela clareza. Adote a mentalidade do próximo. Se ela não está interessada, com calma e sem ressentimento, próximo. Se ela te desrespeita ou não valoriza seu tempo, com dignidade, próximo. Não com a raiva de um homem rejeitado, mas com a eficiência calma de um CEO que analisa uma planilha e descarta um projeto que não trará retorno sobre o investimento. Quando você se afasta de uma situação que não te serve, você cria um vácuo de poder. E esse vácuo força uma reavaliação na mente dela. Ela entra em um estado de dissonância cognitiva. O roteiro na cabeça dela
baseado em suas experiências anteriores com homens necessitados, diz: homens de baixo valor imploram pela minha atenção, mesmo quando eu os trato mal. Mas a sua ação, ir embora com calma e dignidade, contradiz violentamente esse roteiro. Sua ação diz: eu sou um homem de alto valor, e minha atenção e presença são condicionais ao respeito mútuo. Isso força a mente dela a tentar resolver a contradição. E muitas vezes, a única maneira de resolvê-la é reclassificando você em uma nova categoria mental. A categoria de um homem de alto valor que ela cometeu o grave erro de subestimar. E todas essas ferramentas, todos esses pilares, te levam ao destino final. O quinto e mais importante pilar: a autossuficiência que seduz, o momento da sua maestria. A busca incessante por validação externa é como um computador de última geração tentando rodar com uma fonte de energia instável e externa. Às vezes funciona quando a validação vem. Às vezes falha quando ela é retirada. É uma fonte de estresse, ansiedade e inconsistência. A autossuficiência, a verdadeira soberania emocional, é construir sua própria usina de energia nuclear interna. Uma fonte de poder limpa, constante e inesgotável. Isso é alcançado através de um processo deliberado de criar o que eu chamo de tribunal interno. A partir de hoje, a única opinião que realmente importa sobre seu caráter, suas ações e seu valor é a sua. Você se torna seu próprio juiz, seu próprio júri e, o mais importante, seu próprio rei soberano. Antes de tomar qualquer decisão, especialmente em suas interações, você para de se fazer a pergunta do provedor inocente. O que ela vai pensar disso? Isso vai agradá-la? E você começa a se fazer a única pergunta que importa para um homem soberano. Esta ação está de acordo com o homem que eu aspiro ser? Isso está alinhado com meus valores mais profundos de força, honra, integridade e autorrespeito? Isso provoca a mais profunda das mudanças de paradigma. Redefine completamente o que significa sucesso. Para o provedor inocente, o sucesso é externo e frágil. Conseguir o número dela, ter um bom encontro, receber um elogio. Todos esses são resultados externos, completamente fora do seu controle. O novo sucesso, o sucesso do decifrador da psique, é um processo interno e inabalável. O sucesso é: eu agi com coragem, mantive meu frame, respeitei a mim mesmo e a ela, independentemente do resultado. Quando o sucesso se torna um processo interno, você se torna invencível. Você pode falhar em obter o resultado externo que desejava, mas ainda assim ter um sucesso retumbante em ser o homem que se propôs a ser. E essa energia, essa integridade que você irradia, essa ausência de necessidade, é a forma mais pura, mais rara e mais potentemente atraente de energia que um homem pode cultivar. E esse momento de maestria chegará. Você estará completamente imerso em sua missão, construindo seu império interior, em paz com sua própria companhia. Seu telefone vibra. Você olha. É uma mensagem daquela mulher, aquela do passado, que te rejeitou, que te testou, que te tratou como uma opção conveniente. O antigo você, o provedor inocente, sentiria uma explosão de emoções contraditórias. Um pico de ego. Ela voltou. Imediatamente seguido por uma onda de pânico e ansiedade. O que eu respondo? É a minha chance de provar meu valor. Mas o homem que você se tornou, o decifrador da psique, olha para a tela e o que ele sente é silêncio. Um silêncio calmo e profundo. Uma indiferença que não é forçada, que não é um ato, mas sim o resultado natural e orgânico da sua recém-conquistada soberania emocional. Você percebe, naquele momento de clareza absoluta, que a aprovação ou a desaprovação dela, que antes eram o sol e a lua do seu céu emocional, agora são apenas o clima. Interessante de se observar, talvez, mas incapaz de abalar as fundações da sua casa. Sua paz interior, forjada no fogo da disciplina estoica e do autorrespeito, se tornou infinitamente mais valiosa do que a atenção fugaz dela. Você visualiza a mensagem,
Talvez esboce um leve sorriso, não de arrogância, mas de uma profunda e serena compreensão. Você finalmente entendeu o jogo, e por entendê-lo tão completamente, você não precisa mais jogar. Você guarda o celular no bolso e volta ao seu trabalho, à sua leitura, ao seu treino, volta para a sua missão. A necessidade de agradar foi, finalmente e para sempre, derrotada. Não com raiva ou ressentimento, mas com a sabedoria silenciosa e o poder inabalável da indiferença. A jornada do provedor inocente, um escravo da validação externa, para o decifrador da psique, um homem emocionalmente soberano, está completa. A atração deixa de ser seu objetivo. Ela se torna uma consequência inevitável e natural de quem você é. O poder mais sedutor não é aquele que busca agradar, mas aquele que compreende a natureza humana tão profundamente que não precisa mais dela para se validar. Essa força não é reservada para alguns poucos escolhidos. Ela é um direito de nascença para todo homem disposto a desaprender as mentiras que a sociedade lhe contou e a forjar sua força de dentro para fora. Se esta jornada para se tornar o mestre da sua própria realidade emocional ressoou com você, junte-se à nossa legião. Inscreva-se no canal Mente Blindada. Comente com a hashtag Decifrador da Psique para marcar o início da sua transformação. E curta este vídeo para que esta verdade chegue a mais homens que merecem conhecê-la.